E há 6 meses da transição, do início daquele período de transição da reforma tributária sobre o consumo, ainda pairam diversas incertezas sobre esse tema, e entre elas está a discordância entre os municípios sobre a atuação do Comitê Gestor do IBS. E sobre isso eu converso agora com a Bárbara Mengardo, da editoria de tributos, editora de tributos do Jota, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Bárbara, explica pra gente esse imbróglio, o que virou ali motivo de desconfiança ou de discussão? Muito boa tarde. Bom, boa tarde, Vitor, e boa tarde a todas e todos que nos ouvem hoje. Pois é, esse é só mais um ponto entre muitos que ainda estão completamente indefinidos em relação à reforma tributária. Bom, como você mesmo salientou, a gente está exatamente um mês da fase de transição da reforma, que é aquela fase que a reforma vai começar a valer, mesmo que não tenha recolhimento mesmo dos tributos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Só que ainda tem bastante coisa indefinida, tanto por parte das empresas, porque muitas admitem que não estão preparadas para a reforma tributária, quanto por parte de regulamentações legais e infralegais, como é o caso do comitê gestor e da regulamentação pela reforma tributária. Então, antes de entrar um pouco nessas discussões, vou dar só muito rapidinho uma pincelada em como vai ser o cronograma daqui para frente. Bom, a partir de 2026, a gente vai ter a fase de transição da reforma. Então, nesse primeiro momento, não vai ter recolhimento efetivo, mas as empresas vão ter que destacar a CBS nas notas fiscais. E aí sim, 2027, CBS começa a valer, a CBS, lembrando que é a contribuição da União, e começa a valer também o imposto seletivo, que é aquele que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Também em 2027 acabam PIS, COFINS, é zerada a alíquota parcialmente do IPI e, né, começam a valer os novos tributos. Já a transição de estados e municípios se dá entre 2029 e 2023, que é quando começa a cair, né, as alíquotas do ICMS e do ISS e começa a subir a alíquota do IBS. Bom, voltando, né? Parece que falta muito, enfim, né? Falta muito pouco, mas ainda falta muita coisa para regulamentar. Muitas empresas ainda dizem que estão despreparadas para entrar de fato na reforma tributária, e a gente cita, por exemplo, que é muito importante já estar revendo contratos e pensando em contratos que estão em vigor e vão estar em vigor no período pós 2027 e começar a pensar, né? Começar a colocar o time para pensar como que vai funcionar a operação, se tem regime específico ou não, se tem incidência de seletivo ou não, né? Esse tipo de ponto. Bom, por parte do Executivo e do Legislativo também tem bastante coisa. No Legislativo, a gente tem, claro, o PLP 108, que é a segunda parte da regulamentação da reforma e está lá no Senado, mas a gente deve ter pelo menos mais dois projetos encaminhados. Um projeto de lei ordinária para tratar das alíquotas do imposto seletivo, e esse ponto promete ser muito polêmico, e uma PEC para tratar sobre como que fica a estrutura judicial dos novos tributos. Em relação a esse último ponto, o CNJ tem um grupo de trabalho que está trabalhando em relação a isso. E aí, por fim, a gente tem ainda indefinições em relação a como fica a regulamentação infralegal. Então, a gente tem tanto essa questão do comitê gestor, né? Municípios não chegam em um acordo sobre como que vai ser a composição do Conselho Superior do Comitê Gestor, e por isso ele não pode funcionar, porque para o comitê gestor funcionar, precisa de estados e municípios decidindo. Isso, inclusive, atrapalha também a regulamentação pela Receita da Lei Complementar 214, que é a primeira relacionada à reforma tributária, né? E aí, para finalizar mesmo, um outro ponto bastante interessante de falar é que hoje a Receita começou um projeto piloto da CBS. Então, nesse primeiro momento, vão ser 50 empresas que vão um pouco ajudar a Receita a ver como que está funcionando o sistema do novo, né, da CBS, encaminhando notas fiscais e até mesmo, esse ponto é bem curioso, estimulando erros no sistema para ver como o sistema se comporta com erros. Ô, Bárbara, mas não era para simplificar o nosso sistema tributário? Eu estou vendo só complicação nesse período de transição, ou melhor, nesse pré-período de transição.
Conversei aqui com a Bárbara Mengardo, que é editora de tributos do Jota. Muito obrigado pelas explicações por destrinchar exatamente todas essas confusões em torno do comitê gestor da reforma tributária, Bárbara. Eu que agradeço e até a próxima. Até.